Olá! Eu me chamo Alice e você tá aqui num canal que trata de temas literários, alguma coisa também sobre papelaria, que é o tema que eu vou trazer hoje, que eu ainda não tinha conseguido trazer aqui pelo canal, até mesmo por uma questão assim de desorganização. Eu não tava conseguindo me organizar e organizar a ideia de como é que eu ia trazer esse conteúdo. Bem, eu vou começar utilizando esse papelzinho aqui que eu utilizei para me organizar, para poder montar o que eu iria ou não falar. Então, se eu ficar desviando um pouquinho a atenção, pode ser que seja porque eu tô olhando aqui para tentar lembrar um pouco sobre o que eu ia trazer. Então, o tema de hoje, como tu já viu ali no título do vídeo, é sobre organização. E eu queria trazer para ti como foi que eu comecei com essa organização. Eu sempre gostei muito de agendas, de escrever em cadernos, de lembrar de alguma coisa e fazer a escrita ali na hora. Eu sempre tive uma certa facilidade para lembrar de algumas coisas, de fatos, acontecimentos e até datas, mas eu tinha um pouco de dificuldade para lembrar no dia em que aquilo estava correndo, sabe? Tipo, hoje eu tô gravando esse vídeo, é 12 de outubro. Ai, 12 de outubro é o quê? 12 de outubro é um feriado, mas é feriado do quê? Sabe, uma coisa assim. Ou então é aniversário de alguém. Eu sei que o aniversário do fulano é dia 12 de outubro. Mas chegava no dia do aniversário e eu simplesmente esquecia. Eu achava que fosse só eu, depois que eu comecei a entrar nesse mundo de organização e pesquisar a respeito, eu percebi que não era só comigo que acontecia. Então, há alguns anos atrás eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidades, assim, e lidava um pouquinho com a vida de outras pessoas, tipo, eu, eu trabalhava, eu já vinha no meu primeiro emprego fazendo isso, eu já tinha um caderno para um determinado sistema que eu usava, um caderno para outro sistema que eu usava, e eu percebi que quando eu anotava, eu usava esse caderno no máximo 2, 3 vezes e depois eu conseguia fazer sozinha. E nos dias em que eu tava muito atarefada, a minha cabeça dava aquela tela azul. E aí eu esquecia de tudo, eu pegava o caderno, só dava uma olhada e já conseguia me lembrar de como é que eu tinha que fazer o processo ali no sistema. Então, quando eu fui para um outro trabalho, em que eu tinha uma outra responsabilidade e um cargo diferente, eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu não fico mais sentada na frente de um computador e eu preciso entender como é que eu vou organizar a minha rotina e o que era que eu fazia no meu outro emprego que me fez ser boa no que eu fazia. Então eu comecei a utilizar caderninhos, porém eu ainda me batia muito assim com data, muito com data, muito mesmo, tipo, tá, mas quando isso aqui aconteceu? Eu sei que dia 12 eu anotei no meu caderno que dia 12, dia 13, 14, 15 eu tinha que fazer tal coisa. E quando chegava perto do período, eu esquecia completamente que eu tinha que fazer isso, porque eu não tinha nada que eu ficava acompanhando quando ia chegando perto dessas datas para fazer eu lembrar que perto daquela data ali eu não podia marcar nada para não me tirar o foco do que eu já tinha me planejado para fazer naquele período. Então, eu comecei a escutar falar sobre planos e não sei o que. Eu trabalhava, inclusive, numa loja em que vendia planos, vendia agendas, um material assim bem específico da loja, não era um material que tu encontrava em qualquer loja que tu entrava, era algo da marca. E aí eu comecei a pesquisar a respeito, e é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de decoração, papelaria, essas coisas. Eu percebi que daqui a pouco aquilo ali me servia e servia até como hobby, porque estava me faltando um hobby que não fosse só ficar na frente da TV vendo série ou vídeos no YouTube. Ou então ter que sair para fazer um exercício físico. Eu não tinha nenhum hobby assim que fosse do tipo, vou pintar alguma coisa para me distrair. E eu comecei me organizando com uma agenda, e depois da agenda eu fui percebendo que eu poderia passar a usar um planner
E eu tinha até um pouco de receio, porque eu não sabia se eu ia conseguir utilizar o plano, porque eu achava o espaço pequeno, mas também eu achava interessante que tu conseguia ver a semana inteira ali, e pra mim isso era muito bom. Nessa agenda que eu tinha, eu já conseguia ter uma visão ali do que eu podia fazer no mês. Então, eu decidi que eu iria no ano seguinte passar a usar uma agenda. Eu já estava usando um caderno e usava o calendário do meu telefone para tentar me ajudar até lá, mas enfim, eu ia precisar passar a usar uma agenda, não iria investir num planner, porque, bem, naquele momento para eu investir num planner ficaria um pouco complicado, já que o pessoal primeiro se adiantava para comprar os planners que eram mais em conta, e os outros planners que dava para te conseguir pedir fora de um período que não fosse tipo lá, sei lá, setembro, outubro do ano anterior, era bem mais caro, né? Que tipo dava para te continuar pedindo ao longo do ano, era bem mais caro. Então eu falei, não, vou usar uma agenda. E eu me apaixonei por uma agenda que chegou na loja que eu trabalhava, na época eu trabalhava na Imaginário. E eu peguei uma agenda da Imaginário, que era uma agenda que não tinha data, e aí ela vinha com 2 espaços para preencher data por página, então eu poderia fazer até 4 dias numa página, ou como eu fazia muito, eu ia organizando o dia ali naquelas, às vezes numa página inteira, ou então, eu sei que nesse dia aqui não vai ter tanta coisa, então eu vou organizar tudo nessa metade da página e já vou preencher logo a data para outra metade da página que tinha espaço para isso, para já colocar mais um dia se eu quisesse. E eu fui me organizando ali daquela forma e tinha visão mensal. Essa agenda da Imaginário era bem legal, que ela tinha uma visão mensal, ela era muito bonita. Ela era uma agenda que era papelão, assim, a capa, um papelão mais fino, só que ela vinha com uma capa de plástico, uma capa plástica meio furta-cor. Enfim, dava para trabalhar bastante nela, fazer decoração e aquilo que eu disse sobre tu conseguir ter um momento ali para te distrair. E eu consultava a agenda, eu já ia anotando as coisas de um mês para o outro, eu pegava ali a visão mensal e colocava de um mês para o outro. E isso me facilitava muito quando chegava no início do outro mês, que eu já ia começar a organizar. Só que era uma agenda assim que ela não tinha data. E às vezes eu ficava meio perdida, porque às vezes eu já queria especificar o que eu ia fazer naquela data, que eu tinha aquilo para fazer, tipo, organizar meu dia para aquela data, para não atrapalhar o que eu tinha para fazer naquele dia, ou então aquilo que eu tinha para fazer tinha algumas atividades específicas dentro, e eu já queria deixar organizado. E aí eu não tinha noção se eu ia usar uma página inteira, ou se eu ia usar meia página, ou se eu ia até usar uma página inteira e mais um pedaço da página do outro lado, já que eu podia dar do jeito que eu quisesse. Enfim, isso pra mim me deixava meio louca, assim. E aí eu falei, bem, no ano seguinte vou usar um planner. Eu não tenho mais essa agenda, eu mudei de casa e quando eu fiz a mudança de casa, eu optei por não ter mais essa agenda para eu poder abrir espaço aqui na minha casa. Até porque tinham coisas de um ciclo que eu já tinha encerrado também, eu achei que ia ficar... Não ia ser aquela agenda que eu ia pegar mais recente agora, né? Não ia porque tinha muita coisa ali que realmente precisava ser finalizado. E aí no ano seguinte, isso foi em 2018, no ano de 2019 eu já tinha providenciado de 2018 para 2019 um planner que era um lançamento de uma marca bem conhecida que se chama Pay Per View. E eu comprei um dos primeiros Smart Planners deles. E ele vinha numa capa dura, só que ele era uma capa dura do tipo brochura, sabe? Ele não dava para dobrar ele assim, tinha que abrir e utilizar, e era bem fácil até de deixar ele todo aberto na mesa, não achava difícil. Mas era algo bem delicado, as páginas elas poderiam vir
não dava pra escolher, de acordo com a capa que tu escolhia, vinha daquele jeito, com aquela cor ou não na capa, na página, que era ou um prata, ou um dourado, ou um rosé. E a que eu comprei era uma cor avelã e veio em volta da página um dourado muito bonito. Parece aquela coisa meio assim de Bíblia, sabe? E eu gostei bastante dele. Eu achei muito linda as coisas da Pay-Per-View. Assim, veio tudo datadinho, tudo muito bem pensado. Não foi barato, mas com certeza era muito mais barato do que um planner de espiral da Pay-Per-View. E ele vinha com visão mensal, vinha já tudo marcadinho ali, as datas, data comemorativa, feriados. Eu não tinha que marcar também data. Naquela agenda que eu tinha, já vinham ali os meses, eles não vinham datados, se eu não me engano, então eu tinha que marcar isso, sabe? Eu tinha que colocar as datas em que começava tudo. E ali naquele planner, não. E o planner, no final das contas, esse Smart Planner, ele era do tamanho dessa agenda que eu usava. Uma transição, assim, tão diferente, de uma coisa muito diferente para outra. Eu ia conseguir ir adaptando, fazendo uma transição da agenda para o planner de uma forma gradativa. Eu gostei bastante daquele planner. Ele vinha com várias páginas, assim, que dava para te fazer anotações. Então, ele vinha com página pautada, vinha com página pontilhada, ele vinha com página quadriculada. E eu usava essas páginas extras para fazer anotação dos livros, de filmes e de séries que eu vinha assistindo, eu deixava tudo separadinho. E também deixava algumas páginas livres, assim, para fazer anotações em geral, ou até pegar a caneta e dar uma riscada para ver se ela estava funcionando direito, coisas assim. Aí, no ano seguinte, eu falei assim, tá, eu vou querer uma coisa também um pouco mais prática. A visão dele era na horizontal, a visão desse planner. Então, para quem usava agenda, ficava como eu já tinha dito, uma transição mais fácil de se adaptar, já que era na visão horizontal. E aí eu comprei um planner depois da Acraft na visão vertical. Ele vinha assim, ó, dentro desses pacotinhos. Esse aqui é de 2020, esse aqui é de 2021. Na época, tinha assim, já todo datadinho, divididinho, e um pra te montar. Ó, pra montar. Então, dava pra fazer a montagem, colocar aqui os meses do ano. Quando chegava na visão mensal, tu ia colocando aqui as datas, mas no final das contas, eu falei assim, e eu comprei também uma capa, daí tu compra a capa que tu quer. Eu acabei esquecendo de trazer a capa pra cá, mas tu compra a capa que tu quer e tu vai montando ele dentro do teu planner do jeito que tu quer, ele em bloquinhos. Pra quem conhece a Craft, eu vou deixar, qualquer coisa eu vou deixar o link da Craft, da Pay-Per-View, e vou até procurar um link dessa agenda da Imaginário pra ver se eu mostro pra vocês como é que ela era antes. Eu gostei bastante de me organizar dessa forma, com visão mensal de tudo. Aqui, ó, visão horizontal. Já vinha com as datas bem bonitinhas aqui em cima, então eu não precisava estar marcando, vinha com o calendário. Essa aqui era do planner que era datado, e aqui eu comprei um não datado. E eu usei um datado num trimestre, um não datado, que daí é tu que tem que ir datando. E já vem com os adesivos pra te ir colocando, se tu quiser, na tag, tipo junho,
maio, abril. Já vinha, se tu quisesse. Tem gente que não gosta, que prefere ir anotando as coisas aos poucos, daí tu pode ir também marcando aqui, ó, colocando datas aqui em cima. Em 2021 eu comprei só planner, todos os caderninhos da Craft datados. E aí o legal da Craft é que tu pode levar só o caderno que tu tá usando, tipo, agora final do ano, outubro, novembro, dezembro, eu vou usar só esse aqui. Eu posso levar só ele na bolsa, eu posso botar só ele dentro da capa dele, que é uma capa de PU. Ó, como bem bonito. E já vem com as... Só que aí nesse ano de 2021 veio super legal que vinha os adesivos dele mesmo, pra usar nele. Acho até que não tem nenhuma foto aqui desses adesivos. Não quero desenhar, eu já vou usar os adesivos mesmo que eu tenho aqui, ou tu pode usar outros adesivos que tu quisesse. Olha, esse Day Off também veio com ele. Só que aqui tem um porém, né? Dentro aqui dos dias da semana não vinha as datas, então tu tinha que escrever. E aí tinha que tomar um certo cuidado pra te não fazer besteira, né? Mas também ficava uma coisa mais personalizável. Aqui eu botei umas flagzinhas de acordo com o dia da semana, nos outros dias não, eu só fui escrevendo, ó. E começava aqui também, olha, interessante, outubro embaixo, aí em novembro os meses já vinham aqui pro meio, e em dezembro o mês subia, ó. Então todo mês ficava de um jeitinho diferente. Esse ano, já é o segundo ano que eu tô usando o planner da Craft, e eu tô um pouco cansada desse layout, apesar de eu achar muito legal. Eu vi que no ano seguinte eles vão lançar um layout muito parecido. E aí eu já não quis mais usar esse planner, mas eu me organizei super bem com ele. Pro ano seguinte, eu comprei esse planner aqui. Que ele não era cheio de coisa, era exatamente o que eu queria. Eu não queria um planner cheio de coisa, coloridão. Ele era em aerô, que era algo que eu queria também, que eu pudesse virar o planner assim. Vinha com um elástico, que o planner da Craft, a capa vem com elástico. Bem bonito, bem acabado. Aqui com uma página, com bolso para guardar coisas. Bem simples, ó, esses adesivos, tirando o foil aqui que tá escrito Good Things. Isso aqui fui eu que coloquei. E aqui atrás também, ó. Isso aqui veio no meu planner da Craft, eu comprei, na verdade. Uso até agora. Isso aqui também fui eu que personalizei. Veio também com adesivos, ó, uns adesivos bem minimalistas. E eu queria uma coisa assim, bem simplesinha, sabe? E se tu pega aqui, daí tu vê janeiro até dezembro. E aí, esse planner, ele vinha com espaço para projeto, cuidado pessoal. Vinha também, olha, com as capas assim, mais durinhas. E aí, eu achei bem legal também que aqui dentro tu poderia personalizar do jeito que tu quisesse. Colocar uma foto. E nesse planner da Valentina Milan, vieram também várias páginas para anotações. Quando eu comprei os planners da Craft, eu comprei um caderno extra. E esse caderno eu usei para 2020 e 2021, que era um espaço também para fazer anotações. E eu tenho esse caderno até hoje, fica dentro da minha bolsa esse caderno, junto com a bolsa plástica da Craft, que ficava ali junto do planner para guardar documentos, essas coisas. E mais
a capa. Fica tudo dentro da capa e vai junto comigo pra onde eu vou, ficar dentro da minha bolsa que eu levo pro trabalho. E no início do vídeo eu disse que eu tinha um papel aqui que eu usei pra organizar como é que ia ficar o vídeo, o que que eu ia falar ou deixar de falar. Esse papelzinho, ele é um bloco que vieram vários bloquinhos junto do planner da Valentina Milan. Veio um organizador de mesa. Então, por exemplo, se tu vai viajar e aí, eu vou fazer um tour pela cidade, vou fazer um outro passeio em tal hora, tal data, tal dia. É algo que tu pode passar pra cá, de repente. Ou eu tenho coisas pra resolver lá no centro, essas coisas eu não quero levar esse planner junto comigo, eu vou passar pra cá. E vou levar junto comigo, e daí arranca a página. Ou então, vou deixar isso aqui em cima da minha mesa de trabalho. E conforme for surgindo coisas, eu vou anotando. E, enfim, já fica ali pra eu lembrar. Aí veio junto um bloco de anotações. Esse aqui quadriculado. Mais esse checklist. E esse checklist verdinho, que é o que eu tô usando. E mais um outro que tá lá no meu trabalho, ou seja, vieram 4 blocos desse tipo aqui, e mais um desse de mesa e mais o plano. Daí eu gostei muito das coisas da Valentina Milan, realmente achei que elas têm um cuidado incrível. Eu também gostei muito pelo fato desse planner aqui, ele ter essa proteção, ó. Na época eu tava super receosa disso aqui estragar com o tempo, ficar escurecido. Não ficou escurecido, até porque não tinha, olha, ele já vem com acabamento, não tem como tirar, ele ficar preso no acabamento. Isso eu achava que poderia daqui a pouco ser solto pra poder fazer limpeza. E, bem, eu acabei olhando as outras opções que tinham no site da Valentina Milan. E eu vi que eles tinham opções de agenda, então eu já tinha pensado, bem, pro ano seguinte, com certeza eu vou comprar uma agenda da Valentina Milan. Porque no meu trabalho, eu gosto de usar agenda, porque eu tenho mais coisas para escrever, tenho mais coisas para anotar, eu tenho que especificar tarefas que eu vou fazer. Daqui a pouco, eu tenho uma nota tal para imprimir do dia tal, sei lá, tenho que fazer isso tal hora. E aí eu tenho que especificar toda essa informação ali para quando eu sentar, eu ainda não ter que ir atrás dessas informações. Ou quando eu parar de fazer uma outra determinada coisa, eu ainda não ter que ir atrás dessas informações, sabe? Já me economiza bastante tempo. Ou, como eu pensei, vou comprar uma agenda mais simples para o trabalho, para eu fazer essas minhas anotações. E vou comprar uma agenda também para minha vida pessoal. Tem um box aqui no canal dessa agenda, 2023, da Valentina Milan. Ela tem um planner bem parecido com esse, no lilás. É muito bonito mesmo. Ela é bem parecida, olha, com o planner, inclusive, do ano passado. Ela vem também com proteção. Tem a opção do Aero. Então, mais fácil para te fazer, olha, as anotações. Ela é datada dia a dia, com exceção do sábado e domingo. E até por isso eu tinha pensado na época em usar para minha vida pessoal, porque daí o sábado e domingo eu iria conseguir especificar mais coisas. Às vezes é os dias que eu tenho para fazer as minhas coisas dentro de casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que dar um jeito na minha blusa do trabalho, eu tenho que limpar dentro do armário, tirar tudo de dentro, deixar respirar, e enfim. E ele também vinha com horas, então eu também poderia especificar durante a semana as coisas que eu ia fazer de acordo com as horas ou não. Se eu quisesse, eu podia ignorar. Uma das coisas que eu mais gostei nessa agenda é que ela também vinha com a visão, olha, mensal. E uma visão mensal assim, ó, bem grandinha até para uma agenda, em 2 páginas. Esse aqui, por exemplo, é o calendário de maio. E além de vir com a visão mensal, vinha com espaço para anotações. Então, eu poderia especificar datas daqui.
Também vem com o bolsinho. Esse bolsinho também não vinha assim. Eu que já coloquei esses adesivos. Ó, já deixei aqui um bloquinho de anotações. Também botei esses adesivos, vem com o marca-páginas. Vem aqui com uma apresentação, bem parecido com o planner mesmo, do ano passado. Mas ela não é personalizável, ela só é uma agenda diferenciada, com um material bom, que não vai envelhecer com facilidade ao longo do ano. E essa agenda também veio com 2 bloquinhos de brinde. E eu amei. Se eu não me engano, essa aqui é até uma das capas da agenda. Veio também com quem foi que fez a separação, assim como um cupom de desconto. Veio também no planner esse cupom de desconto. Esse ano eu até esqueci de utilizar ele para fazer a compra da agenda. Mas enfim, no final das contas eu decidi que esta agenda ela vai ficar lá no trabalho, até por ela ter essa proteção. Que eu decidi comprar um planner para eu me organizar na minha vida pessoal. E eu tô aguardando a chegada desse planner. Eu também vou fazer a abertura da caixa aqui, mostrar como é que ele chegou, até porque ele lançou agora no final de setembro. E eu percebi que tem pouco conteúdo ainda mostrando como é que ele chegou e como é que é o planner desse ano de 2023 dessa marca. Pelo que eu sei, ele é uma segunda linha ali da Pay-Per-View, que é o My Planner Colibri. Ele é muito bonito. E eu tô ansiosa para a chegada dele e eu vou especificar um pouquinho mais sobre ele e como é que ele funciona, como é que é a aparência dele por dentro quando ele chegar. Mas no final das contas, decidi que vou usar o planner de novo. Vou usar novamente um planner para me organizar. Esse planner vai vir igual o planner da Valentina Milan e igual o planner da Pay-Per-View que eu já tinha usado anteriormente. Ele vai ser assim, ó. Na horizontal, eu esqueci o nome. Ele é um planner mais personalizável, né? Quando tu vai fazer a compra, tu pode escolher ali, colocar teu nome, colocar o ano, colocar uma frase. O meu da Pay-Per-View que eu tive, apesar de ser um Smart Planner, não ter o aspiral, eu também poderia colocar meu nome, ano e frase. Na época tinha meu nome e uma frase, eu não lembro se tinha ano, acho que sim. E tu também pode escolher se tu quer ele na horizontal ou na vertical. E aí eu escolhi na horizontal porque eu pensei, eu vou me organizar assim melhor. Eu gostava do planner horizontal da Craft, mas eu não sei, alguma coisa me dizia que esse ano eu ia precisar. Se eu tava precisando de espaço, eu trocar para um planner vertical não ia fazer muito sentido. Ia ficar melhor um horizontal, que eu ia ter que ficar usando o tempo todo papelzinho para ficar anotando outras coisas. Inclusive, foi por isso que eu tinha comprado, né? Lembrando que eu comprei a agenda pensando em usar para a vida pessoal ela. Outra coisa também, esse planner da Valentina Milan, ele te dá a opção de tu comprar na horizontal ou na vertical. Ó, só que esse aqui, sábado e domingo, é junto. Ele dá essa opção. Só que eu escolhi, ainda assim, comprar o planner na horizontal. Tanto que veio até escrito aqui na época, na capa. Vinha na capa essa flagzinha aqui, mostrando qual era a opção de planner que eu tinha pedido. Não sei se vai focar, mas aí mostrava aqui logo em cima layout horizontal. Então, acabei escolhendo o de layout horizontal, mas ele dava a opção do layout vertical ou então o layout com horários. Eu pretendo depois gravar separadamente um vídeo só mostrando como é que eles são, porque eu sei que às vezes é bacana trazer
apesar de ter vários outros conteúdos, várias outras pessoas falando sobre a mesma coisa, uma pessoa trazer o ponto de vista dela de diferentes itens do mesmo assunto, eu também acho bem legal. Pelo menos eu costumo acompanhar alguém que me traga essa visão do ponto de vista sobre um diferente assunto. Tipo, eu usei um planner da Pay-Per-View, um Smart Planner, também usei um da Craft, que são planners com propostas completamente diferentes. E agora eu usei um com Iron da Valentina Milan e vou usar um planner da My Planner Colibri. Então, assim, acho que vale a pena para quem gosta desse tipo de conteúdo, se é do teu interesse. Não percam que eu ainda pretendo gravar mais um vídeo, não sei se sobe essa semana, mas eu pretendo ainda gravar mais um vídeo falando sobre literatura mesmo, sobre a parte ali dos livros do George Orwell, que eu vou contar que saga para ler aqueles livros ali não foi fácil, porque uns tinham uns assuntos meio meio politizado, assim, o livro, eu não vou dizer que é politizado, de puxar para um lado, sobre política ou sobre partido, não é nada disso, mas é sobre o teu bom senso em relação à sociedade em que tu vive. E é um assunto, assim, que para alguns pode ser muito rápido de tu desenvolver, de ir lendo e compreendendo, mas eu gosto de ler livros por diversão. E aí, quando eu percebi que o livro tratava sobre isso, eu percebi que eu ia ter que ler com um pouquinho mais de calma, porque para mim não é uma diversão falar sobre esses assuntos. Mas vai sair o vídeo, aguardem. Tchau!